O homem como símbolo. Vamos só remodelar isso um pouco para dar uma continuidade naquilo que eu espero produzir em vocês uma aula muito funcional. Quando nós falamos que um urso, um sonho é um símbolo, nós queremos imputar a ele não só o aspecto histórico, o aspecto seu padrão de comportamento, mas também a energia que ele transporta. Sonhar com ratos e sonhar com ursos são símbolos diferentes que provocam considerações diferentes mediante aquilo que cerca cada um deles. Então, ursos, por exemplo, são ligados ao feminino porque vivem em cavernas que simbolizam o útero, né? E cobras, por exemplo, podem ser tanto femininos quanto masculinos. Femininos porque também vivem dentro de buracos, e masculinos porque representam um sistema fálico, um penetrador. Então são símbolos para os sonhos porque eles contêm um registro, né? Vamos lá no olhinho. O olhinho olha para o animal, sente uma emoção e atrela essa emoção ao animal, imediatamente transportando o animal por uma identidade própria. Eu me identifico com o animal. Entende-se que a época em que esse homem lidava com esse animal produziu também uma investigação do habitat, do alimento, da rotina desse animal. Sendo assim, a partir do contato com esse animal, os homens investigaram a natureza. Nós já falamos lá atrás, na Senhora dos Animais, Senhora das Plantas, que seriam Senhora das Coisas. Moça? Seriam Senhora das Coisas porque envolviam o ser humano numa atenção específica. Ele tinha que estar atento sobre aquilo que geraria, no primeiro contato, os alimentos que ele precisava. A revolução agrícola só acontece porque o homem foi dirigido para olhar para as plantas até juntar peças que levaram-no a domesticar as plantas, saber como era a semente, como conduzir a semente para um propósito. Desse jeito, conversando desse jeito, é fácil entender também que os deuses estariam exatamente ali, onde eu me dedicava. Deuses quitônicos, deuses da natureza. Ainda hoje, o candomblé usa esses recursos. Os orixás são deuses da natureza. Só um tempo depois eles passam a ser deuses que invocam os animais também. Nos ritos pagãos, os animais fazem parte agora do simbolismo dessas energias, como as religiões egípcias, ou sumérias, ou babilônicas. Então os animais agora são também registrados como divinos. Para quê? Para que o ser humano, então, pudesse olhar para eles atentamente. Como se esse Deus fosse um Deus de atenção, um Deus que gera a motivação do ser humano, que o envolve com uma imagem e sente uma emoção diante do envolvimento com essa imagem, uma luminosidade. Eu olho para aquela coisa e sinto uma religiosidade sobre isso. Religiosidade que envolve todos esses aspectos, um olhar, uma dedicação e uma emoção própria. Sintomas do que nós vamos chamar de um automorfismo daqui a pouco. Aquilo que eu faço
de uma maneira abnegada. Aquilo que eu faço porque me dá um prazer, aquilo que eu faço porque me obriga prazerosamente, né, precedido, a me dedicar àquilo. Me perguntam regularmente qual é o Clovão. Tudo bem? Os caras estão todos bem? Tudo jóia. Muita gente. Mas me perguntam qual é a graça de ficar ouvindo alguém o tempo todo, todos os dias. Então, não dá para explicar qual é a graça. Da mesma maneira que eu não entendo qual é a graça de alguém subir o Monte Everest nos dias de hoje, por exemplo. Né? Qual é a graça de subir? Tem fila agora, né? Congestionamento. Para sofrer no frio. Perde a ponta do dedo, né? A ponta do nariz, o lóbulo da orelha. Tem que tomar injeção de dexametasona, come mal, bebe mal. Eu falo, mas que graça. Aí chega lá em cima e mas a paisagem. Grava um filme pra mim. Põe o drone. Daqui a pouco vai ter um sistema virtual que você sente até o frio. E pode desligar o hora que você quiser, chega de frio. Tá. Mas, claro, qualquer um de nós pode chegar a essa situação que aquela pessoa faz que dá prazer e eu não vejo graça nenhuma naquilo. É o mesmo sintoma do passado, né? O sintoma de alguém que se dedicava a algo de maneira a explorar daquele algo na atenção constante, uma decisão. Veja que saindo da aula passada em que a Miss Miller diz diga e eu te servirei, nós estamos entendendo que quem é que vai dizer? É o inconsciente. Apesar dela remeter a fala para um Deus, é o próprio inconsciente que vai dirigir as necessidades dela para algo. Então, nessa sequência, o homem como símbolo em si, vamos supor que apareça no futuro uma outra raça evoluída dessa, e essa raça então diga, não é uma raça nova, mas a evolução da vida. E eles vão sonhar com homens dizendo, eu tive um sonho com homens, um complexo está perto de se manifestar. Ele ainda está na fase do homem, mas ele está chegando perto de uma fase que invoca a sua ação de uma espécie mais evoluída. O que eu quero dizer, né, como vocês veem, é que, voltando para o sonho, ele regride numa experiência instintiva do passado, simbolizada pelas plantas ou pelos animais, e nós podemos então afirmar que o complexo se aproxima de uma dedicação conhecida historicamente no seu desenvolvimento, até chegar no homem. Eu não sei se eu já contei a história de um cliente que queria deixar de ser administrador e queria ser músico. E ele não tinha essa condição, então ele sonha primeiro com gafanhotos e sapos. Logo em seguida ele sonha que está dentro de um zoológico sonhando com mamíferos. Veja, o complexo se aproxima em termos de construção histórica. Um pouco adiante, então, finalmente ele sonha com morcegos no teto que, quando caem ao chão, se transformam em gorilas. Sai dos mamíferos, morcegos, descem ao solo, saindo de um morcego também como um animal volátil, saindo de uma ideia e despencando numa ação. Uma ação que, sendo de um primata, ainda não era consistente o suficiente. Ele vai trabalhar vendendo artigos musicais na Teodoro Sampaio. Logo depois ele começa a vender os próprios artigos
e monta uma banda de jazz. E hoje ele tem uma empresa de importação e exportação de artigos musicais e ainda toca na banda de jazz. Então a gente vê que o inconsciente vai avisando a consciência de um aspecto que vem chegando à consciência. Poderemos também desmontar isso na seguinte situação. Nós temos a partir... tudo bem, Pedro? Nós temos a partir do Freud a ideia de um id, né, que avança para a consciência, e de um superego que estrutura os limites daquilo que o ser humano pode conscientizar e realizar no mundo existente. A metáfora disso está nesses animais dos nossos sonhos. Eles são aspectos instintivos, fortemente instintivos, da história da vida. Estão se preparando para se tornar humanos a ponto de se realizar enquanto um fator humano, enquanto uma manifestação humana. Dá para colocar, afinal, então, que essa dinâmica pressupõe o quê? Pressupõe aquilo que nós já olhamos aí no caso da Miss Miller. A ideia de um fogo, um deus do fogo, né, e um deus do som. Deus do fogo, por quê? O fogo é um símbolo de energia que transforma algo bruto em algo mais técnico, como ferro se transformando em lingote, que depois se transforma nas mais variadas utilidades humanas. Ou até o bolo, né? Você junta ali farinha, ovo, aquela coisa toda, põe no fogão, no forno, e nasce um bolo. Às vezes ele fica meio duro, mas de qualquer maneira o fogo transforma. Símbolo, então, de uma transformação, que é o nosso tema da aula, né? Um símbolo de transformação. É assim que a gente mede, tecnicamente mesmo, aquilo que se aproxima não só da consciência do indivíduo, consciência essa que vai se realizar a partir do fogo e do som, som esse que é uma linguagem. Algo que é dito, algo que eu consigo explicar. Agora, aquele animal enorme e barulhento é um urso. E quando eu digo isso para vocês, vocês conseguem juntar a imagem do urso na sua cabeça e falar, entendo, é um urso. Mas foi preciso que o ser humano se envolvesse com esse animal por muito tempo, com as consequências próprias desse envolvimento, para chegar à conclusão de como lidar com ele e como lidar com a vida com a qual ele lidava. Então, o urso gerou uma série de vocabulários, né? Um grande vocabulário, aliás, uma série de sinônimos, uma série de metáforas, que hoje estão carregadas em algumas línguas do planeta. E com isso, percebem, eu consigo emprestar algumas impressões emocionais daquilo que eu vi. Quer dizer, transformo através do fogo o que eu percebo e falo sobre aquilo que eu percebo. Isso aqui só pode ter sido uma caneta porque alguém inventou, transformou isso, juntou pedaços da materialidade, constituiu uma caneta e diz uma caneta. O que antes era um conjunto de plástico, de esponja, de tinta, sem ainda uma utilidade prática. Estão entendendo a ideia? O fogo como esse transformador, como esse recurso que junta peças até que elas tenham uma finalidade humana e, através dessa finalidade humana, uma linguagem. Não é à toa, então, que o fogo
tem uma relação muito grande com um monte de simbolismos em filmes e na sociedade. O próprio fogo é um deus, né, na forma de um inferno. Não é à toa que esse inferno também está atrelado a um id. Então, vejam que a gente pode falar do fogo do desejo também, que junta duas pessoas no fogo do desejo, e às vezes, né, acontece um resultado que vai ser nomeado, né? Marcos, por exemplo. Né? Ou eu fiquei de fogo, né? Quer dizer, fiquei tomado por uma substância, todas elas relacionando aqui a ideia de um id, a ideia de uma ação que surge tomada por um fogo, transgredindo a regra do superego. Mesmo que o casamento sugira, então, uma legalidade no ato sexual, há bem pouco tempo atrás, o mesmo ato sexual, com os mesmos elementos insinuantes, um dia antes do casamento, condenava a mulher a uma prostituição. Muitos pais expulsaram meninas que perderam a virgindade solteiras. E um dia depois, o casal já pergunta quando é que vai sair meu neto. Como é que o mesmo ato sexual, em 24 horas, sai de profano para sagrado? Porque tem, né, que ter alguma utilidade. Se ele é profano, ele serve a um id, a só o desejo, mas sagrado, ele não perde a característica de transformador, já que o filho é portador de uma releitura sistemática da realidade herdada. Então ele não é mais um simples fomentador do mundo que existe. Em tese, ele é um rebelde. A não ser o quê? Né? A não ser que você aumente as paredes do superego. Se isso acontecer, esse id vai fazer força maior para romper essa parede e leva o indivíduo a uma psicose. É tanta energia que o ego agora não sustenta. Mas, pessoal, veja, eu defendo a ideia de um olhar energético e de um olhar em que o ser humano é um veículo de intervenção na realidade. Algumas pessoas, então, esse é um ponto importante, acabam sendo a metáfora, acabam sendo a realização das consequências de um superego exagerado, ou de um id exagerado, sem superego suficiente. Marcos, onde entra toda essa simbologia do visão que fala dos animais, como instinto, né? Uhum. E a literalização dos sonhos? Você esgota o processo ali? Por exemplo, o sonho, eu estou caçando um rato na minha casa. Aí no dia seguinte aparece esse rato. Numa sincronicidade, sim. Tem um esgoto aí, acabou ou não? Ou esse símbolo, essa ampliação? Às vezes se esgotam, sim, às vezes se esgotam no próprio sonho. Ele já realizou o que precisava ser feito e, para a sorte do indivíduo, ele não precisa da sincronicidade. Para isso, até o final da aula, eu vou trazer uma conclusão melhor para isso. Mas, via de regra, né, o sonho avisa, porque se vocês estão entendendo que há um movimento que parte de uma projeção de um Deus, quer dizer, quem é esse Deus? Senão aquilo que se insinua dentro do inconsciente com uma energia. Por isso que ele vai se tornar um Deus Sol para os primeiros homens.
numa metáfora de quanta energia ele tem, como ele movimenta o planeta. Então, nesse sentido, Fernando, às vezes o indivíduo condenado já a viver a experiência que o sonho insinua, que não tem como evitar, mas porque o que eu vejo fora está interpretado por aquilo que eu posso dizer que vejo fora. Então, quanto eu vou decifrar o encontro entre essas forças? O inconsciente, né, levando à necessidade da consciência uma nova percepção da realidade. E nós sabemos que, pela inflação do indivíduo, esse inconsciente sempre tem o risco de ter uma energia muito grande envolvida. Marcelo? Quando você fala aí do superego, engessa ou as paredes ficam mais... você tinha feito um risco e agora tem 3. Isso. Né? Você seria o complexo do eu sendo atacado por um complexo e não dá conta dessa energia que chega? Seguindo essa linha, o complexo do eu, ele é consciente daquilo que ele tem autorização de ver e nomear. Tudo aquilo tem significado já. Então eu posso descrever aquilo. Mas, para que um sistema ganhe uma nova transformação, por exemplo, veja que na história humana, seres humanos tomados por uma ideia revolucionária de mudança do status quo imposto, né, pelo sistema ético-moral, né, sofreram as consequências imediatas disso. Pagaram com a vida, né, o confronto entre o que o inconsciente impelia com uma nova realidade e o sistema oficial. Então muita gente perdeu a vida por isso. Como se fosse água mole em pedra dura. As pessoas vão batendo até que você quebra a estrutura. E aí um novo conceito aparece. Então dá para chamar essas paredes muito sólidas, muito grossas, de uma tradição. Tá, em determinado momento é representado pelo complexo do eu, ou ego. Que não dá conta dessa novidade, porque depois jogou para psicose. Aí eu queria entender, você está usando termos freudianos, né? Eu estava querendo entender isso... mais para uma compreensão funcional. Sim, o complexo do eu, o complexo do ego é um complexo que administra as suas ações em cima daquilo que já está revelado. Aquilo que vem do inconsciente para o complexo do eu é algo que ele não compreende, motivo pelo qual nós assimilamos isso na forma de medo, de pânico, de culpa, de pecado, de vergonha, sintomas que registram: estou diante de algo não autorizado. Mas não autorizado por um código de existência na realidade. E aí esse código ele varia de pessoa para pessoa? Varia de pessoa para pessoa, sim. Senão nós não teríamos evolução. Se todo mundo tivesse o mesmo código, ou você teria todo mundo preso, ou todo mundo destruindo tudo. E aí não dá nem para imaginar o que esses dois sistemas produziriam. Então, a partir daí, o complexo do eu, ele faz a experiência desse embate. Que foi o que aconteceu com a Miss Miller quando ela se apaixonou pelo italiano. Isso, que foi o que aconteceu com a Miss Miller. Quando ela diz, no trecho dela, estou a seu serviço, né, faça o que quiser de mim,
Ela está dizendo que agora o inconsciente leu o sistema, o enunciado, e vai produzir uma informação simbólica para ela, que nós vamos ver agora no decorrer das aulas, explicando os motivos para a consciência. É por isso que a gente diz que quanto mais consciente o indivíduo for daquilo que o inconsciente enseja na direção da realidade, mais fácil esse acordo se manifesta. Exemplo de uma cliente que bebe, e se percebe fazendo um striptease para os amigos. Quase desnuda completamente, quando vai tirar o sutiã, se dá conta. Fala, nossa, envergonhada, sai de cima da mesa onde ela estava fazendo o show especial e se retira. E aí ele diz, eu nunca mais vou olhar para aquelas pessoas. Eu falo, não, você não tem do que se envergonhar. A sua vergonha se estabeleceu ali. Claro que você pode olhar para eles daqui para frente. É de você que nós estamos falando. Foi o seu sentimento. Mas veja que interessante. Você poderia aí ter continuado aquela cena até o final e os rapazes sentirem algum tipo de autorização continuada, né? E poderia ser pior o caso. Então veja como o complexo do ego aqui da moça percebe que se ela continuasse um pouco mais, isso descambaria num id sem nenhuma lei. A lei estava dentro da consciência dela, não posso fazer isso. Cheguei aonde cheguei. Eu sugiro às vezes, já dei esse exemplo para vocês, de vocês encontrarem alguém, de repente, alguns de vocês pensarem, eu sou casado, e aí prover uma censura se afastando daquele encontro. Meu Deus do céu, onde eu estava indo? Não é? Por que essa manifestação aparece? Por causa, né, dessa estrutura. Entendam que aquela pessoa que trouxe, então, a leitura construída em termos de pensamento, eu sou casado, mostra um compromisso com o seu sistema vigente. As imagens do inconsciente sugerem uma nova atração. Como eu falei, poderia gerar um filho disso, né? Se o processo continuasse, como acontece. Game of Thrones trouxe toda a história envolvendo um bastardo, por exemplo. Que era um filho que não poderia ser nem de um lugar nem de outro. Eu tenho clientes que são filhas da mãe, mas não do pai, numa família que o pai não sabe dessa história. E a gente vê que a estrutura do ego dessas pessoas é diferente dos irmãos oficiais. Porque ela mesma já é agente de uma transformação, percebe? Mesmo que ela não saiba, esse foi, em todos os casos que eu atendi, um mistério, a gente se deparou com um comportamento que não estava adequado. Aí eu sugeri nos casos todos uma investigação disso, e todos concluíram, os casos se concluíram na direção para constrangimento da mãe, né, de que o pai não era o mesmo pai. Mas por quê? Porque havia um ensejamento de confronto com as regras. E num caso que eu estou pensando aqui agora, as irmãs oficiais dela beiram a loucura. Uma delas gasta dezenas de milhares de reais em rituais anímicos, né, vamos dizer, rituais
Não importa que ela esteja sendo enganada, né? Que alguém diga, agora mais 40 mil, você vai ver que ele volta. Quem volta é ela com mais 40 mil, ele nunca volta. Mas a gente vê que já se passaram 20 anos e ela consome todo o dinheiro que ela ganha em fazer um homem voltar. Mas esse homem, né, não pode voltar, ela já está perdendo um pouco da razão. Pessoal, essa história é conhecida, vocês vão ver a sua volta. Hoje em dia, né, com a histeria diminuída, esse fenômeno é um pouquinho menor. Mas quem não é tão jovem, né, e tem uma meia-idade, né, não é difícil de lembrar que nas ruas de São Paulo, loucos existiam aos montes, loucas. Na minha rua tinham 2. Pessoas que... E hoje mesmo, no século XXI, eu tenho 2 clientes que estão perturbadas por conta de desejo carnal, como a italianinha da Clarice Lispector. Mas o que nos importa aqui não é rotular a pessoa, mas entender que ela se confronta, né, com uma regra e que esse parceiro, como a Miss Miller, ele é idealizado. Entendam que quanto maior, né, a resistência para um conteúdo do inconsciente se tornar consciente, mais a pessoa avança para um estado de desequilíbrio frente à vida. Ela não consegue nomear aquilo que a acomete. Dá para dizer então que a libido ela tem um potencial destrutivo embutido nela também? Sem dúvida, na forma de deuses destruidores. Então ela não tem só o lado bom, ela carrega também os 50%... Sim, destruidor, sim. Destruidor. Então o papel na terapia do terapeuta é... O ego ele vai continuar refreando a libido. Não é o ego. A consciência do ego está comprometida com o sistema vigente. Tá. Mas a terapia tem que alargar esse espaço. Para a linha que eu sigo, a terapia consiste em conscientizar o indivíduo que ele sofre as consequências desse embate, às vezes configurado na família, configurado. Então, os pais são aqueles que informaram qual é a lei. E às vezes não, na maioria das vezes, 100%, as pessoas não sabem que estão diante desse embate. E aí, primeiro, por que isso existe hoje? Né? Por que de repente a humanidade tem a capacidade de se conscientizar desse embate? Por uma evolução. Se nós olharmos, os animais estavam longe de compreender isso e eles se submetiam às regras do seu padrão de comportamento. Nenhum macho beta vai fecundar a fêmea. Nem tem vontade para isso. Por quê? Se nós estamos olhando aqui, um macho beta animal já é um macho beta que vê a realidade no seu conforme, na sua zona de conforto. É assim. É um macho alfa que é agressivo. Também contei a história, para você entender essa questão agressiva, de um cliente que criava pitbulls, e aí nasce uma ninhada e um filhotinho em 3 meses começa a rosnar para o macho territorial. E aí ele conta essa história e fala, você tem 2 caminhos, né? Ou você dá o filhote ou o pai. Mas um vai matar o outro. Ele, não, eles se acostumam, já teve isso antes. O filhote matou o pai. E aí ele falou, nossa, o filhote matou o pai mesmo. Eu falei, eu te avisei. Porque ele já tinha um sintoma de macho alfa, ele já tinha avisado
o líder da matilha de que o líder estava vencido. Eu rosno para você, você pode mandar eu fazer o que eu quiser, mas eu não vou te obedecer mais. Isso aconteceu com um cliente, ser humano, e o seu também pitbull. Ele entrava em casa, logo que ele entrava, o cachorro vinha e mijava na perna dele. Filhote! Eu falei, dá esse cachorro. Senão você vai acabar matando esse cachorro. E aí ele começou a bater no cachorro. Eu falei, não vai adiantar. Porque o cachorro ele não vai responder a isso. Ele está lutando por vida e morte mesmo. Ele está dizendo, bom, é o que resta no meu instinto. Vou destruir. Até que um dia, brigando com o cachorro, ele deu um chute e desmaiou o cachorro. Aí levou com culpa para um veterinário, teve uma concussão, o cachorro ficou lá uns dias em tratamento, voltou para casa, e ele culpado, veja que interessante essa cena, culpado, não bateu mais no cachorro que passou a mijar na casa inteira. O cachorro venceu. Aí o que ele fez? Deu o cachorro. Eu te avisei lá atrás, dá o cachorro. Porque é instinto, pessoal, né? Então os animais têm essa regra em si. Nenhum animal decide ou tem medo de morrer. Ele é a própria encarnação do novo. Se eu morrer, então o novo não está pronto. Mas se eu matar, o novo está pronto. Mas eu entendo tudo que você colocou. Mas o que eu quero colocar é o seguinte, digamos que eu tenho uma libido fluindo, eu estou represando ela aqui. Tá. Eu estou neurotizando, eu vim para terapia, eu estou confuso, estou no drama da neurose aqui. Sim. Na terapia eu vou pegar, eu estou represando ela aqui e vou dar um passo além, eu vou represar ela lá na frente, é isso que eu estou... Não é que você vai represar ali na frente, Tiago. O que vai acontecer é que você transporta mais para frente, mas você mesmo construiu na sua experiência de transposição uma nova regra. Sim. Você é o artífice da nova regra. Porque senão eu subo o Everest sem o cuidado devido e morro se eu não refrear a libido. Tem um filme que eu não lembro o nome agora, o nome é O Ogro, em alemão, o nome do filme. A montanha chama-se O Ogro. E esse filme conta a história de alpinistas, 4 alpinistas alemães, no pré-Segunda Guerra, achando que vão subir o lado norte do Ogro, numa soberba muito grande. Ninguém jamais tinha subido pelo lado norte. E eles estão inflados, né, pelo arianismo, né? Nós somos os alemães que vocês estão pensando. Nós fazemos o que quisermos desse planeta. 7-0. E aí os sinais vão mostrando que eles não podem subir. Tudo vai mostrando que eles não podem subir. Eles esquecem uma coisa, quando eles estão no meio da subida, um deles quebra a perna, e aí eles perguntam para ele, não, então vamos descer. Ele diz, não, vamos subir, estou só com a perna quebrada. E aí é legal, que os 4 morrem. Essa história é verídica, vocês podem... Mas, veja, é legal porque, veja, a lei ninguém nunca subiu no lado norte. Se eles tivessem, então, feito terapia, eles teriam ouvido os sinais da vida e não subido naquele dia, ou esperar um dia em que eles podiam subir sem um sinal, como se a vida dissesse, agora tudo bem, mas a vida estava dizendo, não sobe. Isso aparece na vida do dia a dia e nos sonhos, dizendo, não vai que não vai dar. Você não tem condições de fazer isso. Mas o ego, ou ele está identificado com o self, modo de dizer, porque essa identificação não dá ao ego o status para isso. A identificação não é algo consciente, em primeiro lugar, e não é algo que o indivíduo consegue frear. Eu sempre digo, meu cliente
sem freios não pode ser culpado do ato que comete. É claro que a sociedade e a sua lei vão colocar o indivíduo na prisão, no sanatório, dão Ritalina, dão Rivotril, porque eles não sabem como decifrar a ação do inconsciente que se insinua na direção da consciência. É errado? Não, não é errado, porque o próprio indivíduo não tem condições. Eu peço para os meus clientes sustentarem a dor, né? Sustenta a dor, mas eu falo também, se a dor enlouquecer, né? Porque se você já fizer a experiência, essa dor numa madrugada quase te enlouquece mesmo, não é uma dor física. Você pensa que você vai ficar doido. A necessidade de um lugar para você se amparar. Eu tinha uma cliente que deve ter assistido aquele filme O Exorcista, né? Porque ela colou pedaços da Bíblia, né, na parede, né, rasgou a Bíblia e foi colando na parede, tentando convocar Deus. Um outro cliente só se deu conta, né, da catarse 6 quilômetros longe de casa, andando pela rua desnorteadamente. Não é o mesmo que você conhece. Que parou lá no jogo. Não é o mesmo, mas é o mesmo sintoma, né? Foi tomado por um aspecto inconsciente e perdi completamente a noção. Então veja, essas pessoas precisam de um acolhimento porque estão tomadas mesmo. A sociedade ainda não tem o recurso de analisar o indivíduo, de transportá-lo para a sociedade com a sua intervenção. Dá para resumir assim, reduzir que um conflito pessoal ele tem muito um conflito transgeracional? Sim, não tem dúvida. Dá. Essa é a questão. Por isso o sujeito que está indo na terapia, de uma certa forma, é o que está tentando convocar armas para poder enfrentar uma herança limitadora. Veja, ele é um novo macho alfa, não é? Porque os machos alfa, como vocês veem, né? No mundo animal eles se confrontam com o líder. Seja porque o líder está velho e fraco, então ele precisa ceder o poder, seja porque ele já é uma mutação no mundo animal mais delicada, né? Menos intensa do que na humanidade, mas o suficiente para ele dizer: eu produzo novos filhotes. E é comum que ele mate todos os filhotes do líder anterior. Ele é um Zeus que vai dominar os seus irmãos. E sim, o ser humano individualmente também tem essa característica. De ser aquele que domina o sistema familiar, comprando para si a novidade, seja instalando, né, uma nova conduta, seja abrindo as portas para outras atitudes. E para a pessoa neurodiza, de uma certa forma, está dando conta desse conflito. Todos nós somos neuróticos por conta disso, né? A nossa neurose, a nossa infecção, né? A nossa inflamação óssea é porque nós sofremos as angústias de sermos herdeiros de um passado e temos que, né, transformar o presente. Não tem como dizer assim, desisto. Não, dizer assim, desisto, não, mas sim, se o complexo que vem do inconsciente, ele tenta uma solução, como eu falei, mais dramática. Eu tenho uma cliente que é libanesa drusa e não podia casar, como as irmãs não o fizeram, com brasileiros, e ela casou. Casada com um brasileiro, então perdeu todos os direitos econômicos da família.
Todos os bens no inventário dos pais foram distribuídos entre as irmãs. Eram só irmãs, 4 meninas. Então ela já perdeu esse direito. Também perdeu o direito de voltar para casa. Então ela foi, né, exilada da família. Mas como o marido dela, brasileiro, né, batia nela todos os dias, veja pessoal, não vi, então é fantástico. É fantástico, porque é simbólico demais isso, né? Na psique dela, esse brasileiro não estava civilizado o suficiente para responder às regras do mundo libanês. E simbolicamente, o que ele fazia quando ele chegava em casa, eles moravam ali na Amaral Gurgel. Então ele colocava um vestido curto nela e, né, punha lá para pedir carona na rua. Claro que a ideia não era permitir que nenhum homem a levasse. Mas a ideia era dizer para ela que para ele ela não valia nada, era uma prostituta. No mundo libanês ela tinha um valor, no mundo brasileiro ela não tinha valor algum. E a vida era simbolizada por esse cara rude, por esse cara rústico demais, né? Bastante primitivo, e que a leva à mesma primitividade. Se vocês quiserem, assistam um conto chamado A Pulga, The Flea. Vocês vão encontrar isso no Conto dos Contos. Ela ainda está com ele? Não. Ela teve uma filha que sofre, né, de síndrome de Munchausen, né? A filha tem dores pelo corpo que ninguém acha. Ela tem 32 anos, a filha dela hoje. Ela fez mais cirurgias que todos nós juntos aqui. Não vale do lado de fora, Isabel. Porque só no rosto ela fez umas 8 cirurgias investigativas, porque ela dizia para os médicos, está doendo. E os caras falavam, não tem nada aí. Aí fizeram o céu da boca, mandíbula, isso só no rosto, porque ela disse que estava doendo. Veja que ela é filha, então, desse cara que batia na mãe. Do ponto de vista mais, vamos dizer assim, edipiano, ao ver a mãe apanhar, a filha seguiu a mesma rota. A mãe casou com outro brasileiro e continuou, né? Ela foi recolhida depois dessas surras. A filha dela também, moraram então com a mãe dela, né? E aí, com o tempo, ela foi ficando, mas sem direitos, né, dentro de casa, até se apaixonar por outro brasileiro, né? Cabeça dura, já tinha levado um monte, vai lá em casa de novo com o brasileiro. Mas dessa vez, no começo, não é que não deu certo, está dando certo. E hoje o que eu trabalho com essa moça, a mãe, né, casada com um brasileiro, como ela se valoriza dentro de um sistema e como ela apresenta esse brasileiro dentro da família com mais idoneidade. Isso a gente já conseguiu, esses 2 casos. Então, o marido dela hoje é respeitado na família, menos pelos homens casados, só sobrou uma irmã casada, mas menos por ele, que é o rei da família hoje. Mas a mãe gosta muito dele, as irmãs. Então, a brasilidade, que é esse complexo que vem do ID, não é? Para dentro da família dela, os filhos da irmã casaram com brasileiras. A contragosto, o pai, esse poderoso, levou todo mundo para o Líbano para não casar com brasileiros. Para os filhos homens, né, se casarem com libaneses, mas eles driblaram e casaram com brasileiros também. Marcelo? Ela quebra a tradição. Quebra a tradição, mas veja... E aí tem uma punição, de uma certa forma, econômica, né? E é banida da família. E é banida da família, sim. E tem uma punição física, né? Então, e aí, em
inconsciente ainda vai buscar mais uma outra posição, ela se relacionando com um cara que bate nela. Isso. Mas simbolismo da projeção, porque aí você está vendo, Marcelo, como, por isso que essa aula é importante, pessoal, que vocês estão vendo algo aqui, né, fundamental se vocês estão pescando. O inconsciente é um feminino que nutre, que vai gerar o novo. Se vocês entenderem, então, o conflito do Freud com Jung em cima do Édipo, ele reside aqui. A ideia do Freud é que esse pai primeiro, essa estrutura aqui do superego, é uma estrutura que vai tentar matar literalmente os seus filhos para não perder o poder. O Jung diz, não, isso é arquetípico. Ele tem que fazer isso para, né, esperar o melhor filhote desse lado. Eventualmente, sim, isso aqui vence, e o sistema gerado não produz nada muito forte ainda. Podia dizer que esse homem que bate nela pode ser comparado com aquele seu outro paciente que começa a sonhar com gafanhotos, porque está evoluindo. Pode, Yuka, mas esse homem até hoje é assim. Então, se nós estamos olhando aqui, ela encontrou uma projeção rústica de um masculino. Um cara tomado pelo id, bate, sexo, a prostitui, não literalmente, mas insinua a pobreza nessa relação. A filha tem essa de 32 anos, não consegue casar. Ela sempre abandona os casamentos, já tentou umas 5 vezes, é uma mulher bonita. E a filha dela é igualzinha à mãe, que é igualzinha à mãe, que é igualzinha à mãe. A frase da mãe delas, né, a matriarca, é: não confie nos homens, nem no seu pai. Quer dizer, ela já era, ela casou e conheceu o marido no dia do casamento, a mãe de todas. Então vocês imaginam que era uma moça de 14 anos e o cara já tinha uns 30 e pouco. Então imagina que se ele fosse um pouquinho mais alegre do ponto de vista sexual, para uma menina virgem e assustada, aquilo era um estupro. Se fosse hoje, não é não, mas no caso deles não dava para ser não é não. Então dá para dizer que a própria mãe, a matriarca, também sofreu agressões físicas. Eu não duvido disso para dizer que tem confio no seu pai. E a minha cliente produziu no pai da filha dela o mesmo pai. Um cara com uma leitura das mulheres de um jeito hostil. Mas esse homem tinha que ir melhorando dentro da minha cliente na forma do segundo marido. E aí ela foi melhorando essa figura, sessão a sessão. Eles têm uma empresa juntos, né? Esse é um ano que a gente está conseguindo equilibrar isso finalmente. Mas entendo que o interessante aí é que o aspecto masculino, solar da realidade, né, que nós vimos lá na fase solar racional, é aquilo que se transporta como a lei do próprio Lacan, do superego do Freud, ou dessa instalação daquilo que é consciente. Se eu não colocar limites dentro de cada um de nós, sob a força do inconsciente, nós somos esmagados por ela. Marcos, mas eu tenho uma pergunta. Esse limite sobre essa força do inconsciente... Pensei que você estava só acenando para mim. Não. Você tem uma pergunta, entendi. Aí o que acontece? Esse limite sobre a força do inconsciente, claro que ele é necessário, mas ele também pode criar uma violência, por exemplo, no caso do jogador de futebol famoso. E tal, sim. É um bom exemplo, assim. Fictício, mas bom exemplo. Pegando pelo que você está falando, então ele sofre da mesma coisa que o Michael Jackson sofria. Sim. Com o pai autoritário, o
pai não quer que ele cresça, porque senão ele não vai mais dar dinheiro para o pai, porque ele vai se tornar independente. E, ao mesmo tempo, isso aprisiona a subjetividade dele. Sim. Então, ele se torna infantil e briga com as mulheres, ou tem problemas por causa dessa relação dos dois. É bem legal isso, porque aí vem um outro exemplo que era o exemplo que eu estou escolhendo na aula de hoje. Um cliente que hoje tem 60 e poucos anos, vejam, eu vou colocar a história dele e vou desmembrá-la na aula. Então, um cara muito criativo, filho de traficante com prostituta, veja aí. Pessoal, nós estamos falando de um homem de 67 anos hoje, que nasceu em 1950, e que é filho, né, de um traficante com uma prostituta em 1950. Então, essa cena é importante para a gente entender todo o conflito. Um dos aspectos desse conflito é que prostituta, naquele tempo, pulava o muro no terreno baldio. Elas ficavam na rua e não tinham cafetões como se tem hoje em hotéis. E ele ficava sentadinho na calçada, né, olhando, espera aí que a mamãe já volta. Isso vai ser muito importante. À medida, então, que ele foi crescendo e a mãe continuou nessa prostituição, ele foi criado pela avó e pelas tias. Até que num dia o pai foi preso e ficou não sei quantos anos na cadeia. Mas quando ele ia visitar o pai diria: quando eu sair daqui você vai ter 18 anos, então você já pode ficar comigo. Então acompanha como a estruturação está se desenvolvendo. De fato, quando ele fez 18 anos, o pai saiu da cadeia. Eles vão montar uma loja de shopping. Isso em 1968, shopping que o primeiro shopping é o Iguatemi de 66. 68 não era um shopping, era um conjunto de lojas no mercado da Lapa. Mas passa um ano e pouco, o pai morre das consequências da prisão, das drogas, quando ele tinha 20 anos. Ele até vai prosperando, se casa, né, infla, e aí começa um ciclo infinito. A loja sempre fale, cresce e fale. A esposa dele é uma mulher que, ao invés de ser igual à mãe, é uma mulher recatada demais, a ponto de ficar histérica também. Mas onde eu quero colocar? Ele vem me procurar há uns 15 anos atrás. Por quê? Porque ele negava o pai para a família, ninguém sabia qual era o destino desse pai, e negava a história da mãe. Mas o filho dele, naquele momento, há 15 anos atrás, com 19 anos de idade, só namorava a prostituta. E ele ficava furioso com isso. Ele queria que eu tratasse o filho dele porque ele só escolhe prostitutas para namorar. Eu achei, né, que essa história tem algo atrás. Então, veja, seguindo a sua linha de raciocínio, o instinto ainda era muito forte, não havia condições dele conduzir essas energias para uma empreitada profissional consistente. Ele ia todos os dias visitar o pai no cemitério antes de trabalhar, numa esperança de que esse pai fosse a lei, que estabelecesse um limite para as ideias dele. E o filho, até hoje, continua namorando, tem 30 e poucos anos, continua namorando com prostitutas. O que o filho dele faz hoje? O filho dele trabalha numa empresa que existe. Vocês vão dizer, não, essa empresa não existe. Sim, existe. O que essa empresa faz? Roupas para
Homens, basicamente, mas que tipo de roupa? No interior do país existem umas baladas feitas por bilionários que são os donos dessa empresa. Então são 20 ou 30 meninos ricos. No caso dessa empresa são 4, mas eles não são os únicos que têm isso. E eles contratam, então, vendem para uma balada do interior do Brasil, que eles vão instalar com as suas roupas, com seus bonés. Então todo mundo sabe que eles são ricos. Aí são 30 ou 40 que vão para essa balada, atraem algumas centenas de meninas bonitas querendo ser envolvidas por esses caras ricos, que por sua vez atraem centenas de meninos de classe média disfarçados de meninos ricos, para ver se você pescar uma, quem sabe a outra pega no meu anzol. E qual é a empresa? Ela vende a preço de ouro as roupas para transfigurar esses meninos de classe média em meninos ricos. Então um boné que normalmente custa R$100, eles vendem por 470. E a molecada paga. Porque aí, se eu não sou, pelo menos vou aparecer. No mínimo eu vou para a farra. Entende? Que o instinto ainda é muito forte. Essas pessoas não estão levando a vida a sério. Tanto que não dá lucro a empresa. Vocês vão dizer, nossa, mesmo vendendo... Sim, porque depois eles vão para o motel e gastam todo esse dinheiro nas festas privê, se vocês entendem. Então, não tem nada produtivo aí. É o instinto mandando... Pessoal, essa história é real. Essa história é real. A mãe desse cara, do meu cliente, a prostituta, com 80 anos, ela pegava o dinheiro que ele dava para ela, e parecia aquela piada do Juca Chaves. Ela transava com meninos dando R$50 para eles comprarem drogas, meninos drogados. Sem sexo eu não fico. Então ela estava tão tomada por esse desejo sexual que ela extorquia o próprio filho, meu cliente, para dar dinheiro a ela, ameaçando-o de que os amantes dela, moleques drogados, iam bater nele. Veja que situação é essa, né? Como o sistema está todo danificado. Agora, se nós olharmos do ponto de vista das energias envolvidas nisso, pessoal, nós vamos ver que ele tem boas ideias, tem um complexo ativando as ideias, mas ele não tem consistência. Ele não consegue realizar as ações dele sem as referências da lei dos pais. As próprias ideias são prostituídas na forma de algo que não funciona. As próprias ideias não se realizam, não vão compor uma nova lei. Hoje ele vive de esposa. Aliás, sempre viveu de esposa. Cada vez que ele falia, a esposa dele é rica, né? Mas é uma família, ela tem um monte de irmãos, 8, acho, 7, 8. Então, cada vez que ele falia, os irmãos vendiam uma propriedade, davam a parte dela e ela pagava todas as dívidas que ele fazia. Aí ele começava tudo de novo. Então, durante esses últimos 30 anos, venderam umas 5 propriedades da família. Mas nada era consistente. Ele age como se fosse uma criança tomada por um desejo de crescer, mas que não fechava a conta de como eu vou transformar esse desejo em algo materializável. Não tinha consistência. Marcos, então, como você põe, eu vejo assim, então tem lá um limite, o superego,
esse muro, essa barreira. As pessoas, de modo geral, ou elas não pulam o muro, ficam não enfrentam ele, ou elas querem pular e já chegar do outro lado, mas o que se evita a todo custo é sentar à mesa com o muro e renegociar as condições para vamos baixar um pouco, vamos pôr um acordo, para estabelecer novos limites. Prefere ou ficar reprimido e não tocar no assunto, ou já querer o estágio seguinte sem passar por essa etapa. É mais ou menos, Edu. Como você põe assim, me parece que o novo é o portador dessa capacidade Sim. de renegociar isso. Exatamente, não é como se é assim. Você tem dois tipos de sistemas, né? Um em que o id é dominante e você não tem superego suficiente, como o desse meu cliente. Então o filho dele vive na putaria o tempo todo. Mas ele não é promíscuo em si. Eu uso o termo aqui, mas sem nenhum julgamento moral. Ele está tomado mesmo, ele não consegue realizar, né, colocar o complexo de maneira organizada. Ele precisa de um limite mínimo, né, para começar a construir um dique onde a energia pode subir e transformar-se numa instância produtiva. E o outro sistema é quando ele é duro demais, quando o sistema é muito repressor, e você precisa de um id enorme. E ele vai fazer isso, ele vai subir, ele vai empurrar. Mas quando ele empurra, os danos são graves também, para o indivíduo e para o mundo que o cerca. Então, a sensação de impotência é a falta de capacidade de negociar esse acordo. Exatamente. E aí é onde entra a psicanálise, até a psicoterapia. Né? O analista, então, é como se fosse um advogado do analisando. Não, vamos discutir esse acordo aqui, vamos rever os termos. Não é bem assim, porque o próprio analista não tem essa capacidade pré-concebida de uma lei instalada, né, que eu possa negociar. Não, você não pode fazer isso. Se eu disser você não pode fazer isso, quem estoura a barreira sou eu. Porque eu usei um sistema de lei meu para impedir o meu cliente. Isso é típico, por exemplo, né? Quando eu estudei Freud em 92, eu tinha uma amiga que era uma feminista. Eu me lembro de uma discussão no metrô, porque ela disse, não, porque a moça estava lá sendo, né, judiada pelo marido. Eu falei para ela, se separa logo. Eu falei, não pode fazer isso. Se você está entendendo, você não pode dar essa lei para ela. Eu não sei o que aconteceu, porque em 95 eu fui seguir carreira solo, né? Mas eu não sei o que aconteceu com ela. Mas se ela fizer isso, se ela se projetar na pessoa e dar uma lei para a pessoa, essa lei é dela. Então, o sistema em conflito está dentro do analista. Entende? Pode ter duração curta também no analisando. Né? Não tem... pode se sentir autorizado, mas temporariamente. No ponto de vista disso, se você entender o sistema, sim, ela pode autorizar a moça analisando a sair da relação, mas isso não significa que pela lei dela, a projeção dessa regra aconteceu. Muito pelo contrário, ela não instala, o analista não instala em si uma lei própria. Sim, não, a ideia é realmente... Mas a ideia do analista é ser um conciliador. É ouvir as partes, né? O inconsciente, através do sonho, do que você me conta na sessão, daquilo que você separa para me contar, está dizendo, estou indo nessa direção. Aí você me mostra, através dos seus medos, suas vergonhas, suas culpas, tudo isso atrelado à regra, se você pode ou não realizar o que o inconsciente está pedindo. Você ajuda esse meio campo até a pessoa estar pronta para negociar ali esse acordo. Exatamente. Então, você está ouvindo as partes. Essa audição é que constrói no próprio analista uma ponte
Se vocês estão entendendo, o analista não é um senhor do saber aqui, ele não é quem sabe a coisa, mas é aquele que escuta e aprende. Mas muitas vezes a pessoa vai atrás desse 100% das vezes. Deus, É. né? É 100%. Né? Os primeiros 1 ano ou 2 são desse jeito, sim. Eu entendo que a construção desse vínculo é uma projeção de uma figura de autoridade, de uma figura de um olhar sereno e seguro. Mas depois a própria pessoa vai se soltando. Flavão? Isso eu estou entendendo isso aí, né? Você está falando, eu estava lembrando de uma imagem que passou esse tempo, acho que 2 semanas no Fantástico, né? Uma reportagem de um caminhoneiro bêbado lá na carreta e um dos guardas, né, tentava parar ele, né? Só que eles não podiam passar na frente, senão eles passavam em cima deles. Eles ficavam buzinando, fazendo de tudo, né, para tentar... Era um caminhoneiro, com certeza. Para parar. Então a lei, naquele caso, era uma carreta. Estava bêbado, mas era a lei. E eles tentando informar para ele que, né, tentando impedir, mas ele não podia fazer nada. Era rezar, né, de certa maneira, em alguns momentos, nós como terapeuta, né, você pode estar vendo o buraco, mas não tem muito, você não vai atravessar na frente. Não dá, né? Você vai ser atropelado pela carreta mesmo. Escuta alguma coisa que você possivelmente esteja vendo, que ele não esteja vendo, mas quando eu estava falando isso, eu lembrei dessa imagem, né? Os caras desesperados e xingavam, ele podia passar na frente e estaria condenado. Né? Você vê que as consequências sobre esse cara possivelmente foram a prisão, multa. Sim, ele foi no fato real, né? Então ele foi, depois tinha uma subida e tipo assim, ele estava tão bêbado que faltou marcha e ele parou o caminhão na subida. Né? Depois que ele parou, eles foram lá e prenderam ele, né? Mas ele parou por ele. Né? Então... Mas é esse confronto, Clóvis, né? Tomado por um id, né? Tomado por a bebida tira a censura e agora dane-se a lei e eu vou fazer o que me dá na telha. Mas aí a polícia conseguiu pará-lo. Nesse caso, né, ele precisa ser preso como sintoma mesmo, como metáfora do exagero e se arrepender, modo de dizer. Mas se vocês entenderam até aí, existem outras informações que subjazem. Vamos voltar lá para trás. Então nós vimos que essa identificação com Deus nos prende a algo e que se configura nesse algo como algo que me dá um sentimento de força, um sentimento de prazer. Por isso que o que o Jung entende religiosamente é que esse Deus é a própria insinuação do inconsciente para construir a subjacente regra de uma sociedade em desenvolvimento. Mas, o que nos leva então a esse drama? Pessoal, vejam que cada um de nós tem uma leitura subjetiva de alguma coisa, ou de todas as coisas. E todos nós, então, podemos ser tomados por uma perspectiva de vínculo a uma situação qualquer, ser mecânico, ser médico, ser engenheiro, ser borracheiro, ser sapateiro. Profissões que exigem milhares de seres humanos envolvidos por um complexo que os prende a um sistema e todas essas pessoas vão se deparar com problemas específicos da sua profissão. Entendam que essa subjetividade ela faz parte de um conjunto de regras, de uma tradição que afunilam o indivíduo de uma maneira específica
subjetivando um complexo maior que influencia todas essas pessoas em cada função, se vocês estão entendendo. Ou seja, você tem 1000 pessoas de uma profissão influenciadas por um complexo, por um arquétipo que as envolve nessa profissão, qualquer que seja essa profissão. Mas cada um desses indivíduos é herdeiro de uma regra, né? Regra essa somada, composta pela contribuição de uma mãe e de um pai, que por sua vez foram instruídos em conjuntos subjetivos próprios e assim por diante. Então, se nós estamos somando aqui as instâncias de investigação do limite são a partir de quanto o sistema de transformação que avança para o limite consegue decifrar a potência daquilo que pode ser modificado. Então nós vamos ver que em 1000 pessoas, algumas vão sofrer um embate maior mediante a herança, mediante aquilo que elas trazem como tradição. Que era o que você perguntou, Marcelo. Então, se eu somar uma mãe chinesa com um pai nigeriano, uma mãe sueca com um pai colombiano, e os 2 filhos quererem ser físicos, por exemplo, eles vão ler a realidade a partir das tradições que receberam. E tonalizar o seu objeto de estudo, forçados por uma luminosidade, de maneiras diferentes. É claro, então, que para alguns, essa composição, esse mosaico, ele é mais eficiente no filhote que vai sair. Então, essa composição X mais Y vai produzir uma pessoa mais capaz para um determinado evento do que as outras. E aí o cara ganha o prêmio Nobel, medalha de ouro na Olimpíada, Pulitzer. Esse cara, então, é conferido com um aplauso. Essa é uma boa combinação, diz a humanidade. Mas essa gratificação, tornando esse indivíduo um macho alfa agora, né? Então eu já contei essa história quando eu era moleque, com 13 anos eu vi que os caras que jogavam bem, se davam bem com as meninas e eu não jogava nada. Eu falei, me lasquei, né? Vou ser onanista, né? Vou ser um masturbador crônico. A minha vida vai ser, né, olhar o mundo pela porta, pela janela. Mas de repente eu era bom de química, como ninguém era naquele colégio, e as meninas me olhavam. Claro que era uma quantidade menor, né, pessoal? Mas para quem não tinha nada, melhorou muito. Eu multipliquei por 5 aquilo que era 0. Estava ótimo. Geralmente as feias, né? É minha experiência. Não, você tem meia razão, né? Mas ambicioso, eu paquerava as bonitas e não olhava para as feias, né? Ambicioso, isso ia arredondando em frustrações sistemáticas por muitos anos, né? Porque, inflado pela ideia da química, eu flertava com o impossível naquele momento. Só 20 anos depois é que eu soube que algumas eram possíveis e ficavam me esperando. E aí eu não tinha continuidade, como vocês veem, não quebrava a regra. Chegava perto do muro e falava, não é muito para mim, eu vou voltar. E aí fiquei amigo de todas. Eu tive que namorar alguém que não fosse do colégio. Mas lá dentro
Tudo eu batia na trave em todas, porque não tinha energia para seguir em frente. Então daria para dizer que eu ficaria em quarto lugar o tempo todo, né? Não ganharia nem medalha de bronze. Não era aplaudido. Ou seja, nesses casos, como transportar um indivíduo para uma alegria que não está exatamente na meta? Como modificar isso? Né? Percebem onde eu quero chegar? Que é isso que nós vamos trabalhar. Essa é a parte mais difícil da terapia. Que não haja uma meta para o indivíduo, porque se essa meta existir, ele está dentro de uma lei. Eu vou ser bom naquilo que a sociedade diz que eu devo ser bom. E se eu for bom dentro da sociedade que diz que eu tenho que ser bom, então tem algo errado. Não que uma pessoa que faça o que gosta não possa ser comemorado como alguém que fez uma grande contribuição, mas a meta não é essa. A meta é, como diz, né, toda a aula girando em torno da Miss Miller, que diz: me diga o que eu tenho que fazer e eu vou fazer. Entendem? Se eu for bom como a sociedade quer que eu seja, né, é a mesma coisa que a sociedade fazer xixi no meu pé, que nem o cachorro. Se não for a sociedade, é alguém que dita as regras da sociedade, que é o macho alfa da sociedade. Ele vai ficar dizendo: meu urino no seu pé, e daí? Aí você fala: nada, até estava quentinho. Né? Estou na boa aqui, que é isso. Quem sou eu? Sim, então a ideia também... veja como é uma construção mais inteligente, né, da terapia, de mostrar que você não precisa bater no sistema. Você pode ir construindo a sua transformação e influenciar o sistema no momento certo. Não esqueçam que há uma dinâmica interna compensatória. O id é tão mais proeminente quanto maior for a força de contenção da subjetividade. Ainda assim, o sujeito que morre sem ter contribuído, de fato, né, objetivamente falando, ele é a experiência de uma composição que não funciona. Ninguém aqui quer ser uma composição que não funciona. Entende que o maior desafio é como dar ao indivíduo um sentimento de prazer e de alegria, mesmo que ele entenda que ele não foi reconhecido. Mesmo que ele seja um Van Gogh, um Modigliani, só depois de morto. Mas tem que ter, então, um sentimento que registra que você foi bom, foi bem. Tá? Foi bem. E esse sentimento é esse sentimento que linka o indivíduo, né, com o seu self. Onde ele entende que fez o melhor mesmo. Eu fiz aquilo que eu tinha que fazer. Vocês vão ver lá na frente que a constituição desse sistema a gente vai aprender do mundo oriental, onde isso é um fato. E aí, né, pode ser na China, por exemplo, na Coreia, nesses lugares, eles têm uma visão menos, até agora pelo menos, né, até o século XXI, menos de uma oferta de resultados, mas mais de uma oferta coletiva. Ou seja, eles têm que ser gratificados por alguma coisa. É essa gratificação que nós estamos montando. Entendam que cada um de nós, então, na nossa subjetividade, precisa da consciência de sermos uma gota que forma uma grande onda. Esse é um dos propósitos da terapia que resolve esse conflito. Em última análise, o Jung sugere
que isso só acontece quando, né, o ego é consciente que existe um self. E que dá as mesmas emoções para o indivíduo que antes eram depositadas no Deus da natureza, no Deus dos animais, no Deus dos homens. Essa entidade projetada para o exterior, sempre projetada nas árvores, nos animais, ou no céu, como o nosso Deus que está no céu, Pai Nosso. E que, então, é um dos componentes desse conjunto de regras. Ô Marcos, mas assim, você dá exemplo de várias pessoas, né, inseridas ali na vida dela, na tradição dela. Sim. Se você pega um casal de gêmeos e tem do mesmo sexo, do mesmo pai, da mesma mãe que nasceram na mesma hora, cada um vai ter uma trajetória diferente. Sim, absoluto. Eles não vão obrigatoriamente agir da mesma forma, né? Não, e o que molda, então, isso para eles conseguirem, né, ser diferente um do outro e reagir diferente? Exatamente, Cláudia. É isso que produz o efeito do inconsciente, né? Mesmo se fosse um sistema genético em si, eles teriam que quase que se comportar iguais. A astrologia diz que o que nasce 2 segundos depois já mudou tudo. Já é um astro que mudou ali, ele já vai para outro lugar. Então você tem gêmeos radicalmente opostos e alguns afinados, andando quase ao lado a lado. Mas o fato é que o complexo, para dentro de cada um deles, pode ser completamente diferente. Mesmo eles tendo a mesma raiz. Ali, a mesma, isso. Né? Mesmo eles tendo a mesma barreira. Mas alguns são mais inteligentes, ou seja, a composição da meta, né, é diferente. Por exemplo, um pode ser introvertido e ser introvertido. Entendo, mas é muito curioso, então, como que isso acontece, né? Por que eles não andam igualzinho emparelhadinhos? Porque a leitura, eles nascem já com a predisposição para uma nova leitura. Ninguém se torna introvertido ou extrovertido. Já nasce assim. Nasce predisposto. Já constrói uma realidade onde o simbólico se manifesta. Então você tem, por exemplo, eu não tenho acompanhado, mas não sei se, acho que é filho de uma cliente de alguém daqui, que são gêmeos, mas um não para de ir para o hospital. Ele tem um problema alérgico e ele não para de ir no hospital. A genética poderia dizer, a chance de um cromossoma, a chance de um gene estar defeituoso num e não no outro, é que definiu esse caminho. Mas eu analiso que esse caminho já tem uma condição metafórica, simbólica, de que ele vai se tornar um lado ou outro. E isso vai mudar todo o sistema de percepção da realidade. Alguém pode dizer, não, mas o gene estava lá, sim, não há dúvida. Mas para frente a gente vai ver que na física a gente percebe que o sistema de manifestação da realidade enquanto matéria é um sistema que segue uma lei da física. E é uma lei energética. Mas o mistério é o que se tenta estudar hoje na física, através do bóson de Higgs, que princípio o sistema usa. Como é que o sistema decide quantas moléculas de ouro ou quantas moléculas de titânio a realidade tem que ter? Ela não decide, para alguns, isso é uma decisão randômica, né? Depende de sei lá do que. Esse sei lá do que é o que eles buscam. Para uma outra linha, da qual eu sou mais adepto, é um sistema de ordem de equilíbrio energético. O sistema vai se ajustando sempre num estágio mais equilibrado do que o anterior.
O mesmo acontece, então, com o ser humano, pessoal. Se vocês estão entendendo tudo isso, veja, a evolução da realidade, ela é feita de quantas pessoas inseridas no mesmo contexto estressante produzem, né, uma saída melhor. Marcos, a gente pode pôr Jesus Cristo nessas pessoas. Então ele nasce sem pai, porque o superego dele era um superego morto, e ele nasce atrelado a o self, o superego superior. Então ele cria uma nova lei. Sim. Ele seria o ideal dessa evolução. Sim. Então quando o pessoal fala que Jesus Cristo vai voltar, porque se espera uma nova revisão desse superego. Você leu aonde isso? O Edgar Arquétipo fala de Jesus Cristo. Isso, Edgar Arquétipo. Não, você podia ser original, eu ia dizer, nossa, surgiu aí um grande teórico. Porque é exatamente isso. Não, mas sim, é isso. A própria figura do Cristo é o arquétipo de Deus mesmo. Por isso que ele tem essa força. Não importa se ele existiu como homem ou não, o que importa é que ele se configura, ele se manifesta assim. E é isso que em última análise, vou discutir com vocês mais lá para frente isso, né? Então, até agora, incluindo o nosso tempo, esse Cristo que você coloca é algo exterior. E sendo algo exterior, não dá uma solução interior. Para o Jung, né, esse deslocamento de Deus, ele está indo na direção interna, na direção da alma. Então, todo mundo que se identifica com um Cristo externo, vai esperar que alguma coisa fora me autorize. E nós estamos discutindo aqui, por isso que a Miss Miller diz, diga o que eu tenho que fazer, que eu vou fazer. Então a terapia também consiste nisso, numa luta em que você tenta tirar o seu Deus de fora e colocá-lo para dentro. E isso significa, né, que nós relativizamos as culpas, relativizamos. Essa é uma das críticas que a sociedade põe no Jung, que o Jung, então, é profeta de uma nova religião. Se ele tivesse no século XX, teria uma igreja cobrando dízimo. Porque ele está dizendo que ele é aquele que mostra a chegada de um novo Cristo. O que, para extrovertidos, é um ajuste muito adequado para a realidade. Aí é fácil você achar um pai que toma conta de você, né? Bem esquizofrênico mesmo esse sistema. Mas, para mim, né, e para o Jung, não é. Para mim, para nós, isso é um projeto mesmo. E se vocês olharem bem, né, esse projeto está se instalando no planeta. No sentido de que é só vocês verem, né, nessas aceleradoras de apps, né, de aplicativos, que a ideia do cara que, né, quer ser um dono de um aplicativo se você acha que você tem uma ideia, põe ela para fora e toca lá em frente. Não pergunta, não fica achando pelo em ovo, vai empurrando ela, vai empurrando. E ela vai se manifestando. É bem a ideia de não tenha medo, escuta o que vem vindo de dentro de você. E eu também discuto isso com os meus clientes. O que você quer fazer? Não estou aqui para te julgar, me diz o que você quer fazer. E meu cliente, eu queria matar minha esposa. Cria um aplicativo para isso. Maneiras de matar a esposa, né? O aplicativo tem até telefones que você pode ligar para alguém. Eu resolvo isso para você. Mas não, tem que ter um monte de analistas lá no aplicativo para dizer por que você acha que ela que te prende. Mas
Quando você fala o que você quer fazer, você mensura com o quê? Vontade, desejo? Olha, primeiro desejo, não tem dúvida, né? Primeiro eu dou conta de um desejo, de uma fantasia, de um imaginário mesmo. Porque se fosse vontade, né, essa vontade mais kantiana, ela já estaria num processo mais civilizado de conduzir as energias. Mas primeiro ela se manifesta na forma de desejo. Pelo simples fato, pessoal, não sei como as pessoas não entendem isso, que é tranquilo. Se eu sou herdeiro de uma lei, né, se eu sou herdeiro de um sistema, eu só posso desejar ser o melhor possível para esse sistema. Essa é a minha condição de sobrevivência. Então, o meu desejo é ganhar milhões na loteria, o meu desejo é escrever um livro que venda 1 milhão de cópias, esse é o meu desejo. É que ele não está sozinho, né? Sim. Ele vem aí os complexos, matérias, patérias, tá? Exatamente. Não faça isso, não faça aquilo. Então, o desejo é de um outro, mas é lógico que seus pais dizem, se você for virgem, né, você vai ganhar um marido legal. Não. Hoje em dia se sabe disso, mas quantas mulheres caíram nesse golpe? Esperaram até o último dia, assim, não deu certo essa porra não, quem é que inventou essa porcaria? Ou uma outra coisa que também não dá certo, né? O pai querer que o filho trabalhe na mesma profissão dele, isso não vai dar certo, em 90% ou mais dos casos, não vai. Coloquei para um cliente ontem mesmo, coloquei a minha história, nós estamos num debate de passagem dele do desejo para a vontade, e eu tive vidraçaria porque meu pai tinha vidraçaria. E aí quando a minha vidraçaria estava grande, 20 funcionários, aquela coisa toda, meu pai tinha vendido a dele. Aí eu falei, agora sim, né? Ele vai ser meu sócio. Mas eu queria o reino dele bem edipiano, como vocês vão ver na aula da Esfinge. Esse exemplo é da aula da Esfinge, mas está valendo para hoje, respondendo a sua pergunta. Então, meu desejo era ser mais poderoso que o meu pai. E que agora ele, né, submeteria ao meu reino. E aí ele foi embora, né, melancólico, e montou a vidraçaria dele até esse ano passado. De 94, 93 até o ano passado. Piquititica. E aí quando eu vi isso, minha vontade de ter vidraçaria simplesmente sumiu. Nunca mais quis ter. Então eu tinha me libertado de um caminho que era o único caminho que eu tinha. Não tinha mais graça ser rei daquele lugar. Eu não ia ser mais o marido da minha mãe. Eu tinha rompido com Édipo e aí a psicanálise um ano depois começa a surgir fortemente. E até hoje, 25 anos. E alguns meses. Como é que você rompeu, Marcos, mesmo? Assim, desse jeito. Perdi a vontade, foi fechando, foi desanimando, fui mandando os empregados embora. E aí um dia sumiu. Um dia não tinha mais vontade mesmo, não tinha nenhuma vontade de acordar e fazer isso na vida. Simplesmente foi. Marcos, aquela negociação que o Edu se referiu, seria uma barganha? Como assim? O que você já falava, Edu, sobre uma negociação? Dá uma refrescada. Não, que o indivíduo, ou ele fica do lado de cada muro, ou ele já quer se colocar após a regra. Mas ele parece que se recusa a sentar e discutir os termos desse acordo ético. De renegociar isso. Não é se recusa, né? Eu acho que o termo aí é que... Pessoal, se vocês entendem, até agora, se nós emprestarmos dos animais, por exemplo, as regras eram claras, né?
o novo líder submetia o mais velho, geralmente com a morte do mais velho. Essa é a lei. Quando os reis começam a aparecer no planeta, as tramas para matar o rei se tornaram, então, um dom. Todos os príncipes queriam matar o rei. Tem uma coleção muito legal, não me lembro mais o nome dela, mas que conta a história dos reis da França, né, desde Carlos Magno até Luís XV. E é um fenômeno de crueldade extenso. Eles se matavam o tempo todo. E essa era a tônica. Eu queria o reino, aquele que era do meu pai. Eu quero esse reino para mim. Sendo assim, então, eu não queria nada novo. Eu não tinha uma nova maneira. Era cruel. E não por um acaso, né? Tomar um reino custava a vida de milhões. Porque eu impunha àquelas pessoas fiéis ao meu jeito de pensar o mesmo destino. A Bavária até hoje diz que não é da Alemanha. Então tem festas da Bavária que não é de alemão. Eles não aceitam nunca pertencer à Alemanha. Mas é obrigado a pertencer. Então é um exemplo de um acordo que submete. E esse acordo submetido, ele implica num custo alto como dos animais, no custo de vidas. Mas se nós pensarmos então, pessoal, e essa é a ideia da nossa aula hoje, que quanto mais pessoas estiverem decifrando um caminho proposto pelo inconsciente, né, num Deus interno, se essa dialética compensatória for lúcida, se eu consigo enxergar quando um dos lados diz melhor você não ir ou agora pode, nós teremos o quê? Uma recomposição sistemática do acordo da sociedade. Ela se remonta com um custo humano muito menor. Eu não preciso de tanta gente morrendo num beco sem saída. Não esquecem que esse sistema da gota do oceano, ele representa a diferenciação. Quando cada gota for consciente de que é uma gota, agora eu sei quem eu sou. Então não tenho mais medo de abrir mão do meu medo de ser submetido para pertencer ao coletivo. Então, quando a gota tem consciência que ela é uma gota, ela vira um oceano. Ela vira um oceano, isso. Mas não da maneira como os animais. Não inflada, né? Mas com uma consciência de pertencer. Um sacrifício consciente, que o Jung vai dizer. Esse é um sacrifício consciente. E que tem uma gratificação própria para isso. Se vocês estão entendendo. Até então, a gratificação era eu me dedicar a algo de maneira em que um conjunto de pessoas diferenciadas o suficiente era muito grande para eu achar um algo que atendesse à subjetividade da regra. Pessoal, olha o que acontece, que está em andamento. Eu estava assistindo aquele American Got Talent, um desses, e o menininho que ganhou era cego e autista. Você viu esse? Você fala, como assim o cara é cego e autista? E quando ele fala, ele está ali cego, autista, mas quando ele canta é outra pessoa. Ele é tomado pela música, mas para isso, para esse potencial sair, ele teve que compensar com uma retirada da libido para o mundo externo. Eu estou prometendo ainda trazer alguém para falar da história da loucura do Foucault, para vocês entenderem o que é isso.
Quer dizer, como o ser humano só é aceito dentro de uma realidade quando essa realidade tem espaço para absorver a potência dele. É o que a Anice faz, né, no manicômio, quando ela descobre os pintores, né? Sim. Aquele Sim. senhor esquizofrênico que depois Sim. tem uma ascensão super notável. Eu não sei se eu contei nessa, que minha cliente autista, quer dizer, que cuida de autista, ela é um pouco autista, que cuida de autistas, fez uma interferência bastante produtiva numa menina de 15 anos autista, que levava 2 horas para se trocar. Bonita menina. E aí, com o tempo, hoje ela se troca em 5 minutos. E aí a mãe ficou feliz e a minha cliente então dá um placebo para a mãe, dizendo: agora você passa um óleo no corpo dela, né, que você vai ver que vai ser bem legal isso. E aí a mãe passa um óleo no corpo da menina e ela reage positivamente para todo lado. Na escola, com os amigos. Placebo, porque o que a menina precisava era uma atenção. E a menina reagiu, aí parece mágica isso, né? A mulher vai estocar o olhinho para o resto da vida, se não entender de onde veio a informação. Mas a minha cliente, que eu debato com ela esse projeto há 2 ou 3 anos, ela foi entendendo como chegar no centro da criança. A criança vai dizer, eu já contei essa história de um outro cliente dela, do carimbo, né, que a mãe do menininho diz: ele vai jogar o carimbo fora. E ela me perguntou: ele vai jogar o carimbo fora? Eu falei: vai, por bastante tempo. Mas no dia que ele não jogar mais fora, ele não vai querer que você o traia. Porque ele diz: eu não joguei fora por sua causa. Porque minha mãe diz: ele vai jogar todos os dias. Para eu pertencer ao mundo da minha mãe, eu tenho que jogar. Para eu pertencer ao seu mundo, né, a condição é que eu não jogue. Então eu vou ficar nesse jogo de jogando, até sentir que eu posso confiar. É o mesmo sistema, pessoal. Então, se vocês estão entendendo, as subjetividades, elas vão encontrar um sistema mais flexível para elas ganharem a sua natureza. E cada um de nós é único, não tem ninguém igual. Ninguém. Cálculos matemáticos, pessoal. Se tiver um igual, então o universo está complicado. Não dá para ter um igual. Se vocês então entendem, a terapia consiste em potencializar a subjetividade para uma intervenção diferenciada, mas que vocês vão ver que só pode acontecer se essa diferenciação contribuir para a remodelagem da lei, da ética. Marcos, só uma última pergunta. A neurose, então, esse estado em que esse remodelo ele se faz urgente. Sim. A neurose, ela, na verdade, é a incapacidade do indivíduo de atuar sobre um problema imediato. E aí, não tendo as ferramentas suficientes, ele regride, ele revisita seu passado, ele revisita a própria biografia. Seria isso? Não, essa dinâmica, né? A neurose não seria isso. A neurose é a impotência do indivíduo de decifrar com mais eficiência essa tensão. O que você falou é esse sistema de regressão e progressão, né? O masculino empurra o indivíduo para a vida, se chocando ou não num sistema de regras. Isso implica numa frustração que eu vou reler. Me frustrei, não deu certo isso. Como o meu cliente, que não entende que ele está tomado por muitas energias instintivas, que não ganharam ordem ainda. Então todas as ideias dele afundam, ele não consegue entrar na sociedade. Então ele sempre, quando ele frustra, ele volta para a mãe. Voltando para a mãe, ou seja, para o inconsciente, né,
o inconsciente vai tentar uma outra alternativa. Mas a neurose, então, é esse processo inconsciente, né? Que o Freud entende que a neurose é o primeiro passo para a saúde. Porque se você não é neurótico, você vai para a psicose. Mas você não cura o passado, na verdade, você instrumentaliza o presente. Sim. O passado não dá para curar, ele não é doente, o passado. Ele só é menos consciente do que o futuro. Não dá para dizer que é uma cura. Dá para dizer que você melhora a vida. Mas o embate, como vocês veem, é sempre daquilo que quer se instalar com aquilo que não vai deixar. E quantas vezes você vai e volta até encontrar melhores ferramentas e uma saída mais madura. Se você entende isso, se a pessoa é consciente que ela está fazendo isso, isso muda o caráter da neurose. Então eu estou mais lúcido que é isso que eu estou fazendo. Deu para entender, pessoal? Eu dou importância para essa aula porque ela é uma aula funcional, né? É onde a gente vê todo o funcionamento da psique no seu sistema de regras, quer dizer, daquilo que ainda é mais animal, o próprio ser humano. E como o ser humano é exatamente isso para o Jung. Um símbolo em si, né, que funciona para o inconsciente como uma experiência. O ser humano, então, é um amadurecimento das soluções que ele precisa para estar potente. É evidente que animais morriam de câncer, é evidente que animais morriam de infarto, mas animais não sabiam que morriam disso. Meu cachorro vai estar brincando com bola e morre de infarto. Não vai dizer, puxa, eu já tinha sintomas no ano passado, né? Meu cardiologista, ele falou, porra. Não, ele não vai pensar isso. Mas o ser humano percebe, né? Preciso de um óculos, preciso de cortar o cabelo, eu preciso de alguma coisa. Eu tenho uma noção agora que vai envolvendo o ser humano a se tornar algo mais eficiente do que anteriormente. E a ferramenta da psicanálise envolve essa audição, né, da alma. A alma que tem uma relação com a religiosidade muito grande. Então, religião não é uma invenção humana, é uma necessidade psíquica que eu tentei defender hoje. Se eu não conseguir ser religioso, então eu não tenho como me sentir gratificado na minha oferta humana. Eu não tenho como ser presenteado. Aí eu vou atrás de medalha de ouro, de dinheiro na conta bancária, né, de um carro maior. Eu vou indo atrás de uma ilusão. E aí é desejo. Mas é desejo enquanto eu não achei a vontade. E sempre vai ser assim, mesmo que a vontade se torne civilizada, sempre que o id aparecer, e aparece na forma de desejo. Não tem como. Ele sempre vai desejar algo que se confronta, quer dizer, que no primeiro instante se adequa à regra e depois diz, não dá. Sempre o instinto vai forçar o novo a romper com o velho. E eu me ajusto a um desejo imposto pelo velho. Vocês vão ler isso. Porque me falta, desejo é sempre falta, me falta um discurso, me falta uma linguagem. Então, tudo que eu desejo é falar do que eu percebi. Até que eu falo o que eu me tornei. Aí, esse sou eu. Tá bem, pessoal? Porque aí
termino esse pedaço em que o ser humano é o símbolo da transformação em si também.